Opa, fala pessoal, tudo certo? Belezinha? Então vamos retomar aqui nosso projeto. Na última aula a gente começou a ver essa parte do cadastro do cliente, né? Então a gente começou a implementar a parte, a gente ajustou a nossa entidade, cliente, criamos aqui a DTO e a gente viu também a parte do contexto do SQL, implementar todas as operações aqui referentes a cadastro do cliente no banco, tá? No contexto também de DataFake, a gente pediu para implementar a interface aqui de clientes, só que a gente não vai montar o código do DataFake porque a gente vai usar o SQL por enquanto, tá? Então só para não ficar codando mais aqui, depois você pode basicamente utilizar a mesma ideia, tá? E buscar as informações lá geradas, você pode cadastrar, vamos só relembrar aqui, ó. A gente tinha os nossos livros e a gente buscava lá no contexto de dados fake, né? O que ele carregava pra gente. Alguns livros aqui nesse método de inicializar, tá? A gente pode usar a mesma ideia para incluir alguns clientes, tá? Mas nosso foco está aqui no mundo real, em buscar os dados do banco de dados. Beleza? Bom, falei bastante, mas vamos lá. Então a gente vai implementar hoje o repositório e o serviço de cliente, tá? Então, primeira coisa, vamos criar aqui o repositório, o contrato dele, né? Então a gente vai montar o nosso repositório, a interface de cliente. Então vamos gerar ela aqui, adicionar uma nova classe. Na verdade, vamos criar a interface, né? Vai ser minha interface cliente repositório. Vamos manter o padrão, a gente está usando em inglês o repository, né? Peço para gerar e ele vai criar para a gente aí a interface, beleza? Beleza, então vou transformar aqui minha interface em pública. Eu vou incluir aqui os métodos que eu vou ter para esse repositório, tá? Do cliente. São as operações CRUD, né? Cadastro, listo, faço as pesquisas, listagem, atualização e exclusão. Beleza? Feito isso, então aqui agora no repositório, vou criar uma classe chamada cliente repository e vou pedir para ela implementar aqui a interface, tá? 2 pontos, a cliente repository, que é essa interface que a gente criou agora. Vou criar aqui um objeto de contexto, um iContextData, e aí eu vou passar ele aqui no construtor. Crio um construtor da classe client repository, passo iContextData e seto o valor aqui do contexto, né? Beleza. Depois eu peço para implementar cada um dos métodos dessa interface que eu estou herdando. Então eu vou ter aqui a atualização, cadastro, exclusão, listagem e a pesquisa aqui pelo ID, tá? Então, como a gente na aula passada a gente já implementou esse contexto, então a gente basicamente vai fazer a chamada aos métodos, não? Em atualizar, vou chamar um atualizar cliente e eu passo meu cliente como parâmetro. A parte do cadastro, eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho o contextData e eu chamo aqui meu cadastrar cliente, passando o cliente da assinatura do método aqui como parâmetro. Beleza? Para exclusão, eu vou chamar o excluir cliente, né? Faltou a dicção aí. E aí eu vou passar agora não a entidade, mas o ID, né? O ID que é uma string para ele fazer a exclusão. E por fim, depois eu tenho listagem e pesquisa, tá? Para o context data de listagem eu chamo listar cliente. Depois, para a parte aqui do pesquisar, né, por ID, eu tenho pesquisar cliente por ID. A gente usa para fazer a pesquisa, beleza? Deixa eu só desligar o outro note aqui que ele está dando microfonia, beleza? Pronto. Feito isso, a gente está com o nosso repositório aqui pronto, implementado, tá? Que mais? O que a gente vai fazer? Antes da gente seguir para a parte do serviço, vamos só relembrar um ponto. Lá na nossa entidade livro, deixa eu carregar ela aqui. A gente tinha uma regrinha de negócio simples, mas a gente precisa fazer, que é definir o status inicial quando eu cadastrar um livro. Então a gente criou esse método aqui, cadastrar,
que ele basicamente define a minha regra de negócio, que é definir que o livro está disponível. A gente vai fazer agora a mesma coisa, só que para o cliente, tá? Então a gente vai criar um método aqui, cadastrar. Vamos lá então no cliente e a gente vai definir esse status também do cliente, tá? Lembrando que os status são ativo, inativo e suspenso, se eu não me engano. Vamos ver aqui os status. Eles estão aqui na enumeração. A gente tinha criado já faz um tempo. É isso mesmo, ativo, inativo e suspenso. Então nossa regra vai ser o seguinte: quando eu for cadastrar um cliente, eu quero que ele fique já ativo, tá? Então vamos criar aqui esse método, cadastrar, e aí eu já vou setar aqui, ó, ativo, e já seto também o código aqui desse status. Show de bola, maravilha, beleza. Então agora a gente pode criar o nosso serviço, tá? Então para o nosso serviço, a gente vai aqui na parte de contrato das interfaces, vamos aqui em Services e a gente vai criar um arquivo chamado iClient Service, que vai ser uma interface, a gente altera ela para público e aqui a gente inclui cada um dos nossos métodos, tá? Cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e excluir. E aí lembrando, a gente vai usar aqui a camada de serviço, a gente trabalha com o DTO, tá bom? Então relembrando que o DTO é o nosso objeto de transferência, Data Transfer Object. Vai trabalhar com ele ali na camada de controller, que é quem faz ali o meio campo com a página web, e aí na hora de passar para o serviço que vai fazer o trabalho de transformar isso aqui numa classe do tipo entidade e mandar lá para o repositório, e aí segue o fluxo até a minha implementação de context, do Context SQL Server. Beleza? Então essa é a minha interface. Então vamos agora implementar a nossa classe aqui, que vai fazer o Client Service. Boa. Então, posso minimizar aqui, não fica muita coisa aberta, entidade, numeração, repositórios. Então, a gente vai criar aqui, ó, em serviço, uma classe chamada Client Service. Então, botão direito, adicionar classe, eu dou o nome de Client Service. E ela vai ter um comportamento parecido com aquela livro service que a gente tinha criado, tá? Tenho lá meus métodos, eu coloco o tratamento aqui de erros, né? E aí eu vou também ter meu construtor para poder chamar um repositório. Então a gente vai ter aqui no meu client service, eu tenho um objeto repositório, aí no caso a interface do meu cliente repositório, client repository. Vamos então criar essa variável tipo read-only, iClient repository, e dou esse nome para ela aqui. Beleza? A gente cria então agora o construtor, tem que ter o mesmo nome da classe, Client Service, e eu passo esse repositório como parâmetro. Passando ele agora, então eu seto o valor, e aí eu consigo utilizar ele nos demais métodos aqui, para poder fazer minhas operações. Lembrando, né, ó, quando eu estou trabalhando com esses objetos que são de outras pastinhas, outros pacotes ou namespaces, preciso fazer a referência deles aqui. Ó. Tem o using, então eu incluo a parte de repositórios, parte de serviços e a parte aqui falando, né, das interfaces e os DTOs também, né? Então temos o método de atualizar. Aí eu vou ter também aqui o meu método de cadastro, né? A estrutura bem parecida. Aqui eu recebi o objeto, transformo, para todo ele vou transformar em entidade. E aí com isso eu consigo chamar aqui aquele método de negócio que a gente chamou de cadastrar, né? Vamos voltar nele lá. Esse método aqui, cadastrar, que ele vai basicamente setar os status pra gente. E aí, por fim, aí eu chamo o meu repositório, que a gente já implementou antes, né? E aí o repositório tem cada uma dessas operações, atualizar, cadastrar. Para excluir a mesma coisa, então chamo lá o excluir, passo meu ID. Voltar nele aqui, ó. Então essa é a estrutura. Para fazer a listagem, né, ó, meu listar. Então eu vou ter uma lista,
cliente DTO. Aí eu coloco aqui que o meu cliente vai receber esse listar. Monta aqui um for each para poder pegar cada um dos objetos. E cada um deles eu vou convertendo para DTO, né? Converto para DTO cada um deles e aí retorna essa lista. Beleza? Por fim aqui, pesquisa, vou fazer a pesquisa pelo ID. E aí converto esse resultado aqui para DTO. E assim eu termino essa parte do serviço, que está interligando então, né? O controller vai chamar o serviço e esse serviço chama o meu repositório. Que a gente implementou hoje. O meu repositório vai acessar a camada do context e ele resolve pra gente lá de fato no SQL, né? Ó, executando os comandos pra gente. Beleza? Bom, então é isso. Implementamos já o serviço e o repositório. O que mais que falta a gente fazer? A gente precisa agora implementar a parte de gestão de dependências, né? Dessas classes novas, tanto repositório quanto serviço, e depois implementar a nossa classe de controller. Então na próxima aula a gente vai fazer isso, e aí depois vai faltar criar as páginas também para a gente poder testar, ver se está tudo ok. Beleza? Então muito obrigado por ter visto até o vídeo até agora. Dá um joinha aí e até a próxima aula. Não perca, hein? Joia!